Bom dia, pessoal. A gente está aqui para mais uma apresentação do nosso MVP IT Showcast. Nessa apresentação a gente vai estar falando sobre o Hyper-V e o PowerShell. A gente vai dar um overview sobre o PowerShell, algumas novidades. Também falar um pouquinho sobre as novidades do Hyper-V, não entrando muito em detalhes, porque a gente já falou sobre isso nos webcasts anteriores. E aqui a gente vai focar mesmo na administração. O dia a dia do administrador, o cara que vai estar lá na frente dos servidores gerenciando o Hyper-V. E eu vou tentar mostrar aqui como é fácil mexer com o PowerShell e como você consegue usar o PowerShell no dia a dia realmente para automatizar o que a gente tem de tarefas diárias. Nessa apresentação eu estou com o Thiago Cardoso, MSP. Meu nome é Leandro Carvalho, eu trabalho com virtualização já desde 2004, sou especialista da Microsoft em virtualização, Private Cloud, Exchange, Windows Server, Clients e mais outros produtos também. Esse é o meu blog, se vocês quiserem manter contato lá, ver as novidades sobre virtualização, é só acessar o blog lá tem também a opção de mandar e-mail, contato. Esse é o meu Twitter, eu tento estar toda hora tweetando também sobre as novidades de produtos Microsoft, um pouquinho sobre outros produtos também, tentando passar uma visão geral das novidades aí sobre o Hyper-V e os outros produtos na parte de virtualização. Thiago, vai lá, cara. Bom dia, galera. Como o Leandro disse, meu nome é Thiago Cardoso, sou estudante Partner aqui no Brasil. Tenho algumas dessas certificações aí. O meu blog é thiagocardoso.org e o Twitter, que é _Cardoso. Eu falo bastante sobre AD, um pouco de alguns outros produtos também no Microsoft. Ontem a gente estava falando um pouco sobre PowerShell. Enfim, segue aí os meus contatos, se alguém precisar de alguma ajuda, estou à disposição aí. Legal, Thiago, valeu, cara. O Thiago vai estar ajudando aí nas perguntas e respostas e também vai estar fazendo algumas demonstrações e comentários aí. Então, Thiago, durante a apresentação, cara, se quiser adicionar alguma coisa aí, pode ficar à vontade para me interromper, tá? Bom, galera, como eu falei, o intuito desse webcast geralmente é realmente mostrar para vocês como gerenciar o Hyper-V de forma mais simples, de forma automatizada. A gente tem aquela noção de que linha de comando não é coisa para IT Pro. Eu, pessoalmente, eu não sou muito chegado à linha de comando. Eu comecei a mexer com linha de comando na época dos primórdios do Windows, mas só ferramentas básicas, troubleshooting. E aí, com 2003, eu comecei a mexer com aquelas ferramentas de gerenciamento do AD, o DS Add, o DS Carry e outros comandos mais interessantes. Aí teve o NetSH, que foi praticamente o ponto inicial do planejamento do PowerShell. Para quem não conhece, o NetSH é uma das maiores linhas de comandos do Windows. Ela é muito complexa. Por exemplo, se você quiser mudar o IP da máquina via NetSH, você tem que fazer um doutorado. E aí depois a gente começou a mexer com o PowerShell. A ideia do PowerShell foi realmente focar essa galera que trabalha, que não é desenvolvedor, o IT Pro. E também dá a opção ao desenvolvedor de aprimorar o que a gente já tem hoje em relação às tarefas do sistema operacional. Então, vocês vão ver aqui um pouquinho do overview do Hyper-V, a gente vai mostrar algumas novidades. Como eu falei, a gente já falou muito sobre as novidades nos outros webcasts, a gente vai em detalhes sobre praticamente novidades, benefícios, os componentes, alta disponibilidade, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui por cima. Depois a gente vai falar sobre o gerenciamento, como a gente consegue gerenciar o Windows hoje e o Hyper-V, as ferramentas disponíveis. Falando sobre o PowerShell, um overview sobre a história do PowerShell, as versões, o que a gente tem na versão nova, e mostrar para vocês mesmo, tentar vender o peixe aqui de como o PowerShell vai aprimorar o gerenciamento. E falando um pouquinho no final, que eu gosto muito de mostrar isso, aquela parte de mobilidade de máquinas virtuais e como a arquitetura por debaixo do pano ali, como que acontece quando o que acontece quando a gente move uma máquina de um host para o outro e como é simples fazer isso via PowerShell. Então, para quem odeia linha de comando e para quem gerencia os servidores de Hyper-V no dia a dia, esse webcast é para você. Esse webcast aqui vai ser para mostrar a vocês
que PowerShell é uma coisa que qualquer um consegue mexer, até corintiano vai conseguir mexer com PowerShell. Então vocês vão ver que o negócio é show de bola. Bom, a falar sobre o Hyper-V, a gente está com a versão 2012 agora. Essa versão ela foi totalmente reformulada, a base ainda continua a mesma, mas quando eu falo reformulada é que tudo que a gente tem no Hyper-V foi alterado, aprimorado, e também a gente teve as novidades aí adicionadas ao produto. Então eu dividi aqui em 5 colunas e mostrando aí alguns benefícios e novidades do Hyper-V. Falando sobre performance e escalabilidade, a gente tem um limite muito maior, chegando às vezes a 32 vezes o limite que a gente tinha na versão anterior, 2008 R2 Service Pack 1. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, então não vou falar sobre isso agora. Mobilidade de máquina virtual, basicamente a gente consegue mover máquina de qualquer lugar para qualquer lugar, e uma estrutura bem simples de servidores. A gente vai ter aí alguns servidores com somente 2 servidores, por exemplo, físicos, com uma placa de rede. A gente vai conseguir já mover uma máquina virtual a quente, com a máquina no ar. Alguns outros produtos, funcionalidades como Quality of Services, eu vou fazer a demonstração disso via PowerShell, Dynamic Memory também, NIC Teaming através do sistema operacional. Isso é uma funcionalidade bem interessante. Eu até estava conversando com o pessoal da Microsoft em relação ao NIC Teaming. Para quem não conhece, essa é uma funcionalidade que deixa você juntar placas de rede para ter um load balancing ou uma alta disponibilidade. E no Windows Server 2012 isso é padrão no sistema operacional, você não precisa ficar dependendo mais de hardware para fazer isso, e você consegue colocar até 32 placas de rede em Teaming. E interessante que a galera da Microsoft e os PFEs lá, eles até falaram, pô, a gente antes, quando o pessoal ligava aqui pedindo suporte de NIC Teaming, a gente falava, ó, hoje os caras têm que dar suporte a todos esses NIC Teams aí de 2012, então não tem mais moleza para eles. A gente tem também algumas outras configurações aqui, como deixa eu ver alguns interessantes aqui, o CSV 2.0 para ambiente em cluster, para armazenamento de dados em cluster, VM Monitoring, que a gente consegue também monitorar a máquina virtual através do Failover Cluster Manager. Para quem tem Failover Cluster, você abrindo o Failover Cluster, você vai saber a saúde da sua máquina virtual, se tem algum problema ou não. A placa de rede das máquinas virtuais, aquele switch virtual, agora ele é extensível, ele consegue ser, você consegue criar extensões e adicionar esse switch virtual. Isso é interessante para outros dispositivos físicos. Se você tiver lá um roteador Cisco, um switch mais avançado, um layer mais avançado lá, você consegue adicionar, integrar esse switch ao seu switch virtual do Hyper-V. E aí a gente consegue adicionar várias funcionalidades interessantes. Falando aqui sobre multi-tenancy e private cloud, a gente tem algumas outras funcionalidades interessantes, como Network Virtualization, a virtualização não só da máquina virtual, mas também da rede. Isso é interessante, que a gente consegue mover máquinas entre diferentes localidades, com redes diferentes, mas mantendo a mesma estrutura de endereçamento IP. E para quem trabalha como hosting, sei lá, se trabalha num data center lá, a gente consegue em um só servidor manter vários clientes com o mesmo IP, na mesma faixa, na mesma rede física, contendo aí o mesmo IP sem nenhum problema de incompatibilidade com duplicação. A Network Virtualization vai conseguir isolar esses caras aí, fazendo uma estrutura virtualizada da sua rede. Bom, a gente tem muito mais coisas, aqui são só as top mesmo, tem muito mais novidades. Como eu falei, tudo foi aprimorado no Hyper-V, muita coisa nova foi adicionada. Então a gente vai tentar mostrar alguma dessas novidades através do PowerShell mesmo. E falando sobre as melhorias, uma das coisas interessantes dessa nova versão foi os limites. A gente costumava ouvir muito o pessoal falar, pô, Leandro, o Windows Server 2008 só suporta 4 processadores virtuais por máquina virtual. Isso é um limite que a gente tem que usar servidores físicos ou outros produtos, porque isso para a gente realmente não basta. Então, se vocês compararem agora
com a versão anterior do Hyper-V, com a versão nova, a gente tem alguns fatores ali de melhoria que chega a 32 vezes, como por exemplo o novo arquivo de HD virtual, que chega agora a 64 terabytes. A gente também tem agora a opção de utilizar 64 processadores por máquina virtual, 1 GB de memória por máquina virtual, 64 TB de disco por máquina virtual e um cluster com 64 nodes, tendo aí um total de 4.000 máquinas virtuais. Pois se você for comparar essas funcionalidades, esses limites agora que a gente tem com a nossa realidade, eu acho que vai ser difícil ver um ambiente com algumas máquinas desse limite. Se bem que no TechEd agora que a gente teve aqui na Austrália, a Microsoft, o Ben Armstrong, o Program Manager do Hyper-V, ele mostrou uma máquina com 1 tera de memória, 64 processadores e tinha um SQL lá rodando a 80% de performance lá sendo utilizada e estava andando bala lá sem nenhum problema de performance. Então a ideia aqui é de mostrar que o Hyper-V agora consegue virtualizar tudo. Não tem um servidor que você não vai conseguir virtualizar em relação a hardware com o Hyper-V. O único limite seria realmente os sistemas operacionais que não são compatíveis. Sei lá, uma distribuição Linux que não está na lista da Microsoft, já tem várias já, mas se você tiver algum sistema antigo lá que não tenha mais suporte, esse vai ser seu único limite, mas fora isso, tudo praticamente a gente vai conseguir rodar agora no Hyper-V. Legal? Então, esses novos limites fazem com que a gente confie no produto. É um produto robusto, já vem mostrando o quanto é estável desde a versão 2008, a primeira versão, e agora no 2012 veio realmente para mostrar que veio para ficar. Eu vi também uma notícia essa semana de que o Hyper-V já é a primeira solução de virtualização em, se não me engano, 11 países. Então, o pessoal já está começando a utilizar muito mais o Hyper-V, sendo que todos os recursos que a gente tem no Hyper-V hoje, eles são oferecidos de forma gratuita no Hyper-V Server. Então, se você quiser dar uma olhada aí no Hyper-V, ou já tem até um ambiente de virtualização, a gente consegue utilizar o Hyper-V Server com toda essa capacidade, todas essas ferramentas que vocês viram, todas essas novidades, inclusive o Failover Cluster com 64 nodes, usando a versão gratuita do Hyper-V. Então, é uma dica aí para quem quiser utilizar o Hyper-V e não tem uma licença ou um contrato aí de licenciamento para produtos Microsoft. Falando sobre gerenciamento aqui, esse é o foco do nosso webcast aqui, né? Falar sobre o cara que vai estar lá gerenciando o servidor no dia a dia. Eu não ia perder meu tempo aqui mostrando para vocês como gerenciar o Hyper-V, criando as funcionalidades usando a interface gráfica. Se bem que não tem muito segredo, o Hyper-V ele é bem simples de gerenciar, você consegue encontrar as ferramentas e as opções de forma bem intuitiva. O intuito aqui é realmente mostrar o quão fácil é utilizar o PowerShell. E aqui vocês podem ver nessa tabela um comparativo do 2008 com 2012. A gente não tinha nenhuma integração de PowerShell com 2008 e 2008 R2. A única coisa que a gente tinha do Hyper-V era um módulo que a gente podia baixar do CodePlex. Esse módulo foi desenvolvido fora do sistema operacional. Se não me engano, foi um funcionário da Microsoft, não me lembro bem. E esse CodePlex a gente consegue importar o módulo no Hyper-V. A gente tem, se não me engano, são 80 comandos. E a gente consegue gerenciar algumas opções básicas no 2008 R2. Não funciona tão bem quanto no 2012. Basicamente, tudo que a gente tem na interface gráfica, a gente consegue fazer na interface via PowerShell. O intuito aqui, pessoal, não sei se vocês estão acompanhando, mas desde o Exchange 2007, a gente vem vendo a Microsoft fazendo apostando no PowerShell para gerenciamento. No Exchange 2007, a gente teve o primeiro produto que teve essa integração e tinha muita coisa que era só feita via PowerShell. Inclusive as certificações cobravam muito PowerShell, ainda cobram. E
Essa é uma dica também que eu dou para todos os IT Pros que queiram continuar no mundo Microsoft aí. Se você não tiver, se você não for um especialista PowerShell hoje, você vai ter uma certa limitação para gerenciar quase todos os produtos Microsoft. Todos, praticamente. Windows Server, Link, Exchange, SharePoint, Windows 8, Hyper-V, System Center, tudo hoje tem integração PowerShell e a gente tem ainda aquela limitação de algumas configurações sendo feitas somente pela linha de comando. Então, mesmo não sendo desenvolvedor, é legal você começar a mexer aí com o PowerShell e começar a brincar um pouquinho com as funcionalidades do PowerShell. A gente também tem o sconfig, que não para quem tem o server core, o sconfig vai deixar você gerenciar as suas máquinas, a sua interface em linha de comando de uma forma mais fácil, com algumas opções numéricas. Isso a gente já tinha em 2008 R2 e agora também em 2012 continua a mesma coisa praticamente. Uma das novidades bem interessantes agora em 2012 é a opção de habilitar a interface gráfica ou removê-la. Bom, se você instalar o Windows Server sem interface gráfica, que já é a opção padrão, inclusive, de instalação, você consegue aí salvar uns 3, 4 GB de espaço em disco. Bom, para quem for fazer deploy em servidor, utilizando aí System Center, WDS, qualquer que seja a solução, você já consegue salvar aí um bom espaço aí, tanto para deployment do sistema operacional quanto para armazenamento. E mesmo se você precisar ativar isso, a gente consegue aí via linha de comando ativar a interface gráfica novamente. E a gente tem um meio termo agora, que é o Minimal Server Interface. A gente consegue ter a linha de comando, mas ter algumas ferramentas de interface gráfica. Aquela conexão de máquina virtual, quando a gente conecta na máquina virtual utilizando um Hyper-V, aquela janela que abre é chamada de VM Connect. E agora ela dá suporte a Remote FX. Antes a gente tinha que usar o Remote Desktop RDP para ter essa interface gráfica, para ter aquela interface de 3D, aquelas frescuras do Windows Client, né? Agora a gente consegue ter isso através da conexão do Windows, do Hyper-V mesmo. Não sei se vocês lembram, para quem teve o 2008 R2, quando a gente tinha aquela interface da máquina virtual, esse VM Connect aberto, quando a gente fazia um Live Migration, ele desconectava a máquina daquele host, a gente tinha que fechar, ele perdia a conexão, aí a gente tinha que abrir uma janela nova no servidor de destino onde se moveu a máquina. Agora ele está inteligente ao ponto de saber que a máquina foi movida, ele só desconecta e conecta automaticamente. Então, ele tem essa inteligência de automaticamente conectar caso a gente mova a máquina virtual com outra localidade. Isso é bem interessante nessa parte de mobilidade agora, em 2012, que é um dos pontos principais do produto, né? Bom, falando sobre aquela parte de gerenciamento do servidor, quando a gente instala o Windows, como eu falei agora, a instalação padrão é o Server Core. Server Core, ele só tem uma interface em linha de comando, você não tem interface gráfica, não tem Windows Explorer, Internet Explorer, ferramenta de administração, então tudo é feito via PowerShell. Para quem não conhece muito PowerShell ainda, a gente ainda consegue utilizar o sconfig, que é aquela opção de você utilizar opções numéricas para fazer a configuração do servidor. Então, colocar nome, adicionar o domínio, trocar IP, essas configurações, a gente consegue fazer através do sconfig. A gente consegue também gerenciar o servidor remotamente. Então, vamos supor que você tem um Hyper-V com o Server Core, você consegue instalar lá o Hyper-V, ativar o gerenciamento remoto através do sconfig e depois mandar bala lá e gerenciar através de um outro servidor com Windows 8 ou outro Windows Server 2012. É importante lembrar que a gente não consegue gerenciar o 2012 através do Remote Server Administration Toolkit do Windows 7 ou versões antigas. A gente tem a opção novamente de habilitar a interface gráfica, a gente pode instalar a interface gráfica e ter todo o ambiente novamente lá, a gente só precisa adicionar a feature. E a gente tem um meio termo aí que seria esse Minimal Server Interface. Essa opção ele deixa você ter a linha de comando e algumas ferramentas gráficas, não toda a interface gráfica. Por exemplo, a gente não tem Internet Explorer, não tem Windows Explorer,
e outros componentes do sistema, mas a gente tem sim no Server Manager, só o Server Manager já garante todo o gerenciamento do servidor, né? E outros, alguns comandos do Control Panel, a gente consegue abrir algumas funcionalidades aí do Control Panel, e todas as ferramentas do MMC, a gente consegue abrir o MMC lá e adicionar ferramentas específicas também. E, pô, o pessoal pergunta, para que eu vou usar o Server Core? A segurança que a gente tem no Server Core e as atualizações também, elas são, eu acho que é a consideração principal aí para utilizar o Server Core, né? A gente não precisa estar atualizando o servidor tanto como a gente atualiza o servidor de interface gráfica. A gente tem sim atualizações, mas são muito menores. E a gente tem também a segurança, né? São várias DLLs, várias configurações e componentes do sistema que não estão disponíveis quando a gente tem o Server Core, são só da interface gráfica, que ajuda muito na administração e na segurança. Bom, falando aqui sobre PowerShell. Assim como o São Paulo é campeão paulista, campeão mundial 3 vezes, campeão da Libertadores 3 vezes, campeão do brasileiro 6 vezes, o PowerShell é uma linha de comando fácil, fato, certo? Mas o PowerShell é uma linha de comando construída com base no .NET Framework. O que isso significa? A versão 2.0 e na 3, a gente agora consegue fazer algumas configurações de interface gráfica. Até interessante isso. Não sei se alguém de vocês já viram, para Server Core, tinha uma ferramenta chamada, eu acho que era Core Config. Era um PowerShell, você simplesmente rodava ele abria uma interface gráfica, um menuzinho gráfico lá com umas opções interativas bem interessante. Então agora a gente tem toda essa capacidade do .NET Framework de interface gráfica através de comandos e toda essa base do .NET Framework, ela está disponível no PowerShell. O PowerShell também pode ser estendido de forma muito simples, é muito simples você criar seu próprio comando. Vamos supor que você tem uma opção lá, você tem uma integração do Hyper-V com o Vim, que é uma solução de backup, por exemplo. E você queria fazer uma linha de comando para startar o backup do Vim através do PowerShell. Então você pode escrever o comando lá e simplesmente criar uma função no PowerShell. Isso é bem simples, tem também módulos do PowerShell, você pode fazer o download. E para a gente, né, que é meio leigo, eu não sou desenvolvedor, basicamente eu odeio desenvolvedor, desculpa se tiver algum desenvolvedor aí online, mas, pô, para quem é IT Pro, sabe como é que é, né, Thiagão? Não sei se você já teve esse problema, cara, mas quando você tem ligação de desenvolvedor pedindo para você servidor, cara, eu fico com pena quando o cara liga, ó, preciso de um servidor, aí eu fico com pena de mim mesmo, o cara ouve, o cara liga, primeiro que o desenvolvedor, ele acha que ele é um usuário avançado, né, o cara acha que manja, e o pior é que ele é o pior usuário que tem. Que ele é administrador local da máquina na maioria das vezes, e, putz, eu já estou começando a me alterar, melhor nem falar sobre isso. Enfim, eu não sou desenvolvedor, e eu quero usar o PowerShell, essa é a ideia do PowerShell, construído basicamente para nós, mortais, que não sabemos usar linhas de comando, e que não sabemos fazer desenvolvimento de programas. Legal? Então, essa é a base aí do PowerShell. Bom, no Windows Server... Leandro, até aproveitando o gancho, uma das coisas que o do PowerShell também visa a atender muito é aquele IT Pro que atua em grandes cenários diferentes, né? Um ambiente Unix, ambiente Linux, né? E outro ambiente Microsoft. E uma das coisas que pessoas do lado negro da força que trabalham com Linux e utilizam essa plataforma, que sempre sentiram muita falta disso, muita dessa necessidade de linha de comando, né? E uma das coisas também que o PowerShell visa atender são esses profissionais que gostam da linha de comando e para poder automatizar tarefas e poder utilizar essas linhas de comando também dentro de Windows, não somente usar a interface gráfica. Acho que também é uma das informações importantes também para a gente passar. Né? É legal, é isso mesmo, cara. É legal comentar sobre, você falou sobre o lado negro da força, né? Muita gente não sabe, mas o cara que começou esse projeto do PowerShell, ele era um cara que veio do Linux, a Microsoft contratou ele, e ele fez o PowerShell, ele era um cara de Linux. Então, é interessante mesmo para quem já mexe com Unix, Linux, que
A ideia dos comandos, elas são, de certa forma, tem a mesma base, você consegue se virar lá se você manja de Unix e Linux. E eu gosto particularmente, fazendo a comparação entre os dois, eu gosto do PowerShell porque se você abre um comando de Linux, vamos supor que você não manja de nada, você manja como é que funciona lá, mas você não sabe como é que mexe na linha de comando de Linux. Você abre a linha de comando, tipo ifconfig dash traço i, traço a, traço h maiúsculo, traço não sei o que. Você não tem a mínima noção do que tem lá na linha de comando. No PowerShell você tem new vm dash vm name dash vm path dash vm storage path. Então você consegue entender o que está acontecendo na linha de comando só de abrir ela e olhar a linha de comando, você já sabe o que está acontecendo, né? Então eu acho que o PowerShell é simples até de entender. Para quem não conhece ele, você consegue ver o que tem ali no script e consegue entender mais ou menos o que está acontecendo. Isso não quer dizer que para quem é desenvolvedor, o PowerShell é uma ferramenta franga. O PowerShell ele te dá as opções de desenvolvimento como qualquer, é uma linguagem, para falar a verdade, e ele consegue ter opções avançadas aí de desenvolvimento também. Bom, a primeira versão a gente tinha um número limitado de comandos. Os comandos no PowerShell a gente chama de commandlets, ou CMDlets. Os commandlets eles são baseados na versão 1.0 mais em WMI, linguagem de script básica. A gente não tinha muitas opções avançadas. Na versão 2.0 dobraram o número de comandos do PowerShell. A gente já teve agora o PowerShell Remoting. Foi uma opção bem legal, a gente consegue conectar uma outra máquina virtual utilizando o PowerShell Remoting. A gente consegue adicionar módulos e funções ao PowerShell, a gente consegue estender a capacidade de gerenciamento de funções do produto. E teve também o ISE, né, o Integrated Scripting Environment. É uma ferramenta muito interessante que ajuda para quem mexe com desenvolvimento. Você consegue abrir um script lá e ter uma ideia mais ou menos como o Visual Studio mostra para você um código. Então, é bem interessante essa parte de escrever scripts mais avançados utilizando o ISE. O Thiago vai demonstrar para a gente daqui a pouco, vocês vão ver como é que funciona aí. Bom, nessa versão 3.0, o que teve de melhoria? A versão 3.0 ela teve a base da versão 2, então por isso que eu coloquei ali que é uma versão D2 melhorada. A gente teve a versão 2 aí como base, mas a gente teve aí muito mais comandos adicionados. A versão 2 tinha 200 comandos padrões do sistema operacional, agora a versão 3 a gente tem mais de 2.400 comandos. Perdão, só para o Hyper-V a gente tem 164 comandos, várias funcionalidades, novidades como o IntelliSense, que deixa você ver o comando que deve ser digitado utilizando o ISE, como se fosse o Visual Studio. A gente vai mostrar para vocês isso depois. Vários alias novos que fazem com que a gente consiga encontrar o comando de forma mais fácil. Vamos supor que você tem um comando lá que é new virtual machine, blá blá blá. Ao invés de você colocar esse comando grande, você pode colocar só new VM. Ele tem esses nomes menores para os comandos. A gente tem jobs, a gente consegue criar um comando, executar ele agora. Vamos supor que você precisa criar um comando agora, executar para fazer um backup das suas máquinas virtuais. Você pode criar isso como um job. Ele começa agora e fica executando em background. E você continua usando o PowerShell normal, você continua fazendo o seu gerenciamento sem precisar de abrir uma outra sessão. E aí depois ele mostra para você como é que você consegue ver o resultado desse job que você começou. Ele também agora está muito mais real. Isso faz com que a execução do script fique aí no mínimo 6 vezes mais rápido. Pode chegar até mais que isso. Bom, e várias outras opções aí que foram aprimoradas. Quando eu coloquei ali versão 3 é uma versão 2 melhorada, o cara pensa, pô, então não tem muita novidade, né? Não vai ter muita coisa interessante, só vai ter melhorias. Então dá uma olhada nessa lista aqui que eu coloquei, só para ter uma ideia das novidades e funcionalidades do PowerShell 3.0. Eu não consegui colocar todas aqui, eu ia precisar de no mínimo 6 tabelas, mas eu coloquei algumas opções
básicas aqui para vocês terem uma ideia de o que foi colocado aqui no PowerShell. O que eu vou colocar aqui, que eu não vou conseguir demonstrar, mas que eu gostaria de frisar, é aquele último, da última tabela lá, o Script Explorer. É como se fosse um add-on do PowerShell. Você instala ele e ele cria um link de uma aplicação com toda a biblioteca disponível no TechNet e no MSDN. Então, vamos supor que você abriu lá o PowerShell, quer criar um script para criar um cluster de Hyper-V. Antes de criar, você pode usar aquele Script Explorer para ver se alguém já criou isso e já subiu lá no TechNet. E aí você pode usar isso como modelos para você. Você simplesmente importa ele, e legal que ele já vem importado como se fosse um modelo. Ele aparece lá, sabe quando você tem aqueles modelos de coloca o nome da sua máquina aqui, o nome do cluster que você vai criar. Então, é bem interessante para quem quer criar ou utilizar scripts mais avançados no PowerShell, utilizar essa biblioteca que hoje já está grande pra caramba. Bom, entrando em mais detalhes aqui sobre o PowerShell e o Hyper-V. O Hyper-V começou a utilizar o PowerShell na versão 2008 R2. A gente tinha a opção de utilizar o PowerShell através de um módulo do Codeplex. Ainda está disponível para quem quiser. Para quem ainda utiliza o Hyper-V, vocês podem utilizar lá o pshyperv.codeplex.com. Você só importa esse módulo e aí você vai conseguir utilizar alguns comandos lá do PowerShell no Hyper-V. Foi nesse projeto aqui que começou essa integração com o Hyper-V. E hoje a gente tem aí 164 comandos na versão do Hyper-V 2012. Então, como eu falei, totalmente gerenciável através do PowerShell e algumas funções aí como o Resource Metering, o PortX e o VM Resource Pools, eles só estão disponíveis via PowerShell. Eu acho que eu vou demonstrar os dois primeiros, o Resource Metering e o Port Echoes no PowerShell. O último eu acho que eu não coloquei, mas a gente pode ver depois também como é que faz isso. Bom, vou começar aqui com as demonstrações. Eu vou fazer a demo aqui. Deixa eu só compartilhar a minha área de trabalho. Eu vou pedir para vocês terem um pouco de paciência, porque a gente fez um teste aqui antes de começar o webcast. A gente percebeu que estava tendo um delay aqui na apresentação, tá? Então, Tiagão, só para confirmar se você consegue ver minha tela aí, cara, eu acabei de compartilhar, como o delay está meio chato, aí eu acho que você vai ver daqui uns 10 segundos. Vamos lá. Você consegue ver aí, cara? Tô vendo aqui uma tela do PowerShell PS C2 Hyper-V VS Description Demos. Legal, é essa mesmo. Bom, eu vou estar começando a demonstração e como o Thiago falou, acho que a gente tem aí um delay de uns 10 segundos mais ou menos. Então, todos os comandos ele tem uma descrição antes. Eu vou estar utilizando aqui um outro comando, que é o Start Demo. Como eu falei, é uma forma de você aprimorar o PowerShell. É um script específico para demonstrações. Então, eu tenho um arquivo TXT com vários comandos já pré-definidos, e esse script só vai executando para mim. Então, eu vou passando aqui para vocês, mesmo que eu esteja explicando o próximo comando, vocês vão ver que ele vai ter o comentário lá, vai explicar para vocês o comando. Bom, eu estou começando aqui o comando, mostrando para vocês como é que a gente verifica os comandos específicos do PowerShell, do Hyper-V no PowerShell. Esse é um dos comandos mais interessantes que a gente tem, o get command. Eu vou pedir aqui para vocês focarem em dois comandos específicos. Se você souber esses dois comandos, você vai saber tudo sobre o PowerShell. Então, vocês vão ver aqui o que eu estou falando daqui a pouco, mas esse é o primeiro comando, o get command. É o comando que você vai utilizar para achar alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero primeiro saber quais comandos eu tenho no PowerShell, no módulo Hyper-V. Antigamente, a gente tinha que importar o módulo primeiro, para começar a utilizar o módulo. Então, vamos supor, se você abrisse o PowerShell e já clicasse ali New VM, ele ia dar um erro. Você tinha que colocar lá o Import Module e colocar o module de Hyper-V. Agora, então aqui eu consigo ver todos os meus
comandos do PowerShell. Vocês vão ver aqui uma lista grande, tem, como eu falei, 164. Não se preocupem, vocês não vão precisar decorar essa lista aqui. Como eu falei, o get command, ele vai ser o seu amigo no peito lá, ele que vai estar te mostrando qual comando você vai estar utilizando. Esse é o exemplo que eu estou dando aqui, ó. O get command, ele consegue fazer buscas de comandos. Então, pô, Leandro, eu preciso criar um VHD. Então você pode colocar aqui o get command, o módulo que você quer procurar, nesse caso Hyper-V, e o nome do comando, o nome da palavra que tenha no comando. Você pode colocar ali que comece com o VHD, que termine ou que contenha o VHD que eu coloquei aqui, asterisco, VHD, asterisco. Você não precisa colocar um módulo ali, você pode colocar só get command e o comando que você quer procurar. Aqui eu estou fazendo uma busca específica no Hyper-V, no módulo de Hyper-V. Então aqui ele vai mostrar, ó, você tem esses comandos aqui, que tem a palavra VHD nesse módulo, e você tem lá os exemplos como o get VHD, o convert VHD, o new VHD, resize, set, test e todos os outros comandos. Esse nome do comando ele também é bem intuitivo. Por exemplo, eu quero pegar um VHD, eu quero adicionar o VHD à máquina virtual. Então, se você converter para o inglês, é get VHD, pegar o VHD e adicionar a máquina virtual. Slash, dash, add VHD e a máquina virtual específica lá. Mas, sem estresse, vocês vão ver também que é simples verificar como é que utiliza o comando. Então, nesse exemplo aqui, legal, já sei o comando, já achei o comando que eu queria. Vamos supor aqui o new VHD. Eu vou colocar aqui como exemplo o new VM, para criar uma máquina virtual. Esse é o segundo comando que eu comentei agora há pouco com vocês, tá? O comando que vocês precisam saber. O comando que vai mostrar para vocês... Comando que vai mostrar para vocês como utilizar o PowerShell. Então, olha só, get help, new VHD, new VM. O get help, ele tem um alias, help. Então, você pode utilizar só o help, new VM. Tá? Então, eu não gosto muito desse help aqui que eu estou mostrando agora, porque olha só, ele mostra lá o nome, mostra lá o que o comando faz e a sintaxe. Coisa que a gente não quer perder tempo vendo. Eu quero saber como é que executa o comando. Quero saber como que eu vou criar uma máquina virtual com aquele comando. Então aqui, o próximo comando, ele vai mostrar o segundo comando que eu comentei para vocês, que é o mais importante do PowerShell. Você sabendo o get command e o help comando dash examples, o traço exemplos, ele vai mostrar para você o que você realmente quer saber, né? Como executar o comando. Então, vocês devem estar vendo aí daqui uns 5 segundos mais ou menos, o comando, os exemplos ali. Então, eu tenho o primeiro exemplo ali que mostra como criar uma nova máquina. Ele mostra ali como criar uma nova VM com um novo VHD naquele caminho específico. E o terceiro comando, ele mostra uma nova VM chamada new tree com um HD existente. Então você consegue dar uma olhada aqui e saber como é que o comando funciona. Vocês vão perceber que na versão do Windows Server 2012, quando você utiliza o dash examples, em qualquer comando, ele não vai ter exemplos. Por padrão, você não vai ter nada ainda. Porque essa informação foi disponibilizada depois que o Windows foi lançado. Então, a primeira coisa que você faz, assim que você abrir o PowerShell pela primeira vez, é utilizar o comando update help. Update-help. Ele vai até a internet, ele baixa toda essa informação de help, de exemplos, e aí quando você for utilizar de novo, você vai conseguir visualizar toda essa informação. Então, o meu próximo comando é justamente mostrando esse update help. Eu não vou executar ele aqui agora, para não perder muito tempo, mas só o update help ele vai atualizar todos os modos que você tiver. Mas se você colocar ali update help, traço módulo Hyper-V, ele consegue atualizar somente aquele módulo do Hyper-V também, tá? Então, legal. Achei meu comando usando o get command. Vi como é que usa o meu comando utilizando o new, o help,
utilizando o dash example. Agora eu quero saber, só mostrando aqui o get update. Agora eu quero criar uma máquina virtual com base naquela informação que eu peguei no help. Então meu comando aqui agora, ele está criando uma máquina virtual padrão, com as configurações de memória padrão e um caminho específico lá padrão também do Hyper-V. Legal, então vou criar aqui, ó, vocês vão ver ali do lado esquerdo no Hyper-V Manager a nova máquina chamada New Virtual Machine. Então eu criei uma máquina virtual, New VM, Name, nova máquina virtual, Memory Start By, e o caminho, o path da máquina virtual. Show de bola. O comando pode ser mais simples que aquilo. Por exemplo, a gente não precisa utilizar o dash name. Se a gente esquecer aquilo, o comando funciona normalmente. Olha só, nesse comando aqui, eu estou criando uma máquina virtual chamada New Virtual Machine. Eu não estou colocando o Startup Bytes e o caminho. Quer dizer, ele vai utilizar as configurações padrões de uma máquina virtual. E mesmo se eu tirar aquele dash name, ele vai conseguir tirar aquilo para mim também. Então, olha só, new VM, ele criou, é o mesmo comando, vai criar a máquina praticamente com as mesmas opções. E, novamente, se você tiver em dúvida, se você acha que isso é difícil, olha só, new VM, só o new VM, ele já cria uma máquina virtual para você. Se você só digitar new VM, já criou uma máquina virtual. Então, eu estou mostrando aqui para vocês que, mesmo que o comando seja complexo e grande, você consegue diminuir ele. O pessoal que fez o PowerShell, ele sabe que a gente não vai conseguir decorar tudo isso. São mais de 160 comandos só para o Hyper-V. Então, eles fizeram basicamente para a gente conseguir se virar só com o que a gente tem de básico mesmo. Legal essa opção aqui, né, Thiago? Ele deixa a gente utilizar o comando só com... Sim, os comandos, por exemplo, que é o que a gente mais usa, né? Por exemplo, você quer fazer um book insert, criar várias máquinas virtuais para, por exemplo, fazer um teste de estresse, por exemplo. Você pode criar essas máquinas aí e fazer um teste de stress force, por exemplo, nesse seu host. Um jeito, colocando um pouco mais na prática, por exemplo, um comando desse tipo, né? Legal, olha só, esse New VM foi fácil demais, né? Mas eu consigo fazer, fica mais fácil que isso ainda. Olha só, tem um comando chamado Show Command. Se você tiver em dúvida quais são os atributos, por exemplo, pô, eu quero criar um novo VHD, legal. O que eu tenho que colocar? Esses traço caminho, traço tamanho, traço não sei o quê. Usa o Show Command, ele vai abrir uma interface gráfica para você. E aí você vai lá e fala, ó, quero usar o New VM. Aí você escolhe o comando que você quer na lista lá, faz um search, e ele te mostra todas as opções que você tem da linha de comando. Então, por exemplo, ó, esse New VM, eu quero criar uma máquina virtual chamada New VM Demo. E eu não quero um VHD nessa máquina virtual, eu quero que você use um HD existente, aqui na tab New Existing VHD, você pode colocar as opções. Então a gente pode praticamente verificar o que o comando oferece usando essa interface gráfica. Então se você não decorar como é que funciona isso, você só abre esse Show Command aqui, usa o Run, clica em Run e ele executa para você o comando assim que você clicar em Run ali. Então é bem interessante mesmo, basicamente mostra como é que as opções que a gente tem no comando, né? Legal. Muito básico para mim, né? Eu sou desenvolvedor, eu quero fazer uma coisa mais útil com isso. Quero fazer a criação de várias máquinas virtuais ao mesmo tempo no ambiente de teste. Aqui a gente começa a fazer uma opção um pouco mais avançada. Aqui a gente tem um loop para criar 10 máquinas virtuais. A gente cria uma variável ali chamada createVM e adiciona o loop ali de 1 até 10 e coloca ali entre colchetes a máquina virtual com o nome MVP Demo e o dólar que seria o número que vai ser criado na máquina virtual. Então ele vai criar MVP Demo 1, 2, 3 até o número 10. Legal, vamos ver aqui. Estou executando aqui. Olha lá, está criando para mim já ó, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vocês devam ver aí a tela atualizada daqui a um tempinho. E outro exemplo, do mais básico possível, em criar uma máquina virtual com um comando bem simples ao um pouco mais avançado, criando um looping ali de uma máquina virtual.
com opções avançadas. Então aqui eu já tenho minhas máquinas virtuais para minhas demos, meu ambiente teste já está criado, vou começar a explorar esse ambiente. Legal, quero criar um novo VHD, aquele comando que a gente usou agora há pouco. Então aqui vocês têm ali novo New VHD, o caminho que você vai criar, e pronto, você não precisa colocar nada ali. Se você não colocar os 60 GB, ele já coloca o tamanho padrão, mas percebam que agora ele tem esses nomes giga, mega, kbyte. Então a gente não precisa ficar fazendo aquela conversão 1024, 2048. Só coloca ali, eu quero 60 GB e pronto. Eu posso colocar ali o dash, traço tipo, que é o type, dinâmico, fixo, enfim. Vou colocar, a criação padrão aqui é um disco dinâmico mesmo. Então criei um disco de 60 GB naquele caminho. Show de bola. E, pô, Leandro, eu já tenho máquinas 2008, eu quero migrar para 2012. A migração é até simples, não é tão complexa, mas uma parte importante dessa migração, a gente vai ter inclusive um webcast falando só sobre isso, é a conversão do VHD para um VHDX. Então, olha só, como isso vai ser bem comum. Travou minha tela aqui, meu. Satangoso tá querendo pegar no meu pé. Thiago, tá ouvindo aí, cara? Tô ouvindo sim, Leandro. É só para saber se não caiu a conexão aqui, porque Não, eu vou voltar aqui rapidinho, porque tá como reconnecting ali, ele parece que desconectou aqui o Remove Desktop. Deixa eu só dar uma olhada aqui o que aconteceu aqui, rapidinho. tá, você quer que eu pegue e vou fazer na de ISE por enquanto? Pera aí, eu acho que voltou aqui, cara. Beleza, vai lá. Voltou já. Beleza, eu tô de novo vendo seu share. Consegue, tá vendo aí o comando que tá na tela, o Convert VHD? Deixa eu pegar aqui. Não, ainda não. Eu tô com um New VHD aqui na tela. Se que atualizar, você me dá um toque aí, beleza? Ok? Tem um comando novo aí que eu já coloquei, chamado Convert VHD. Vamos, meu filho. Nada ainda? Não, nada ainda. Deixa eu tentar aqui de novo. Caramba, cara, que droga, meu. Vou perguntar pro pessoal aqui. Galera, vocês estão conseguindo ver o Convert VHD aí, o comando mostrando para converter um VHD? Só pedir uma foto aí da galera mesmo para ver se alguém tá. O pessoal que tá falando que não consegue ver não. Então, Thiago, eu. Tá vendo aí não, cara? Eu também ainda não tô conseguindo ver, não. Então, eu vou passar para sua demo aí, cara. Tá. E aí a gente É, depois tenta. tá bom. Deixa eu... Acho que tem mais um slide, né? Depois dele.
Se quiser, você pode ir direto para demo, você que sabe aí, cara. Tá, galera, deixa eu fazer o compartilhamento aqui da minha tela. O Leandro fez a introdução já do PowerShell ISE, ele mostrou algumas coisas já sobre o ISE. Deixa eu voltar aqui. Essa a minha tela, tá todo mundo conseguindo ver a minha tela já? Para mim ainda está preta, viu, Thiago? Tá. Não sei se a galera já está vendo aí. Se alguém puder responder aí. Você já está enxergando a minha tela. Eu estou com a tela do PowerShell ISE aberta aqui. E agora tá aparecendo agora, cara. Beleza. Eu fiz um jogo rápido aqui. Eu estava fazendo até... Deixa eu dar um refresh aqui. Beleza. Beleza. Valeu, Diego. Valeu, galera. Show. O que é o PowerShell ISE? Eu estou aqui numa máquina, como vocês estão vendo, um Windows Server 2012. Legal. Eu peguei e fiz um script rápido aqui e até começar a demonstrar aqui. Tudo bem. E aqui eu tenho os meus comentários já dele aqui em cima. Uma das coisas diferentes um pouquinho do PowerShell é esse modo que é feito comentário. Diferente de outras linguagens que acabam usando, cada uma tem a sua particularidade, né? E eu coloquei esses comentários aqui. Dentro do ISE, o Leandro tinha demonstrado anteriormente shows commands. Eu tinha o show comments, que é essa tela aqui que a gente tem do lado aqui na direita, onde aqui, por exemplo, eu vou fazer uma busca por VM. E aí aqui eu tenho uma lista de todos os meus semlets que eu tenho referido sobre máquinas virtuais que tem com essa palavra VM. E aqui, como vocês estão vendo, tem um monte de coisa. Por exemplo, se eu quero fazer BPA, por exemplo, Best Practice Analyzer, eu também tenho semlets para isso que está dentro do módulo do Best Practice Analyzer. Legal. Tinham feito uma pergunta para a gente, agora há pouco, aí, sobre como eu listo as propriedades e tudo mais dentro de um comando. Eu vou dar um get VM aqui, aí eu volto depois para o script. Beleza, eu executei um get VM aqui, ele me listou todas as minhas máquinas virtuais que eu tenho dentro desse meu host, que é a mesma informação que eu tenho dentro do meu Hyper-V Manager aqui. Show, beleza? Voltando dentro do novo ISE, e aqui eu tenho essa minha lista, algumas máquinas estão rodando, outras estão o tempo de uptime dela, tá tudo operando normalmente, legal. Eu quero ver as propriedades que eu tenho dentro desse semlet do get virtual machine, do get VM. Eu dou um GM aqui, e aqui ele lista todas as minhas propriedades, ou o GM é um alias para get member. Legal. Vou executar e ele me trouxe o mesmo resultado. E aqui eu tenho todas as propriedades que eu tenho dentro como saída dentro desse comando, né, dentro desse get VM. E aqui eu tenho todos os métodos e as propriedades que eu tenho, que foi um pouco daquela lista que eu tinha anteriormente. Aqui eu tenho path, primary operation status, replication mode e tudo mais. Legal, e aqui eu consigo ver todas as propriedades, isso até endereçando aquela pergunta que tinham feito anteriormente, onde eu consigo ver. Show de bola. Aí, eu vou fazer mais um item simples também, até porque o que eu fiz aqui? Peguei essa getVM, peguei todas essas máquinas virtuais que eu tenho listado, coloquei isso para dentro de uma variável, VMs aqui. Aí, o que eu estou falando aqui agora? Para cada VM que eu pegar dentro desse meu array, que é dessas máquinas virtuais, eu vou dar um get VM memory. E o get VM memory, ele precisa do nome. Se eu for de novo na minha linha de PowerShell, vocês vão ver se eu der um get VM memory e der um enter só sem especificar nada, ele pede para eu colocar o nome da máquina virtual. Eu tenho uma AD 2008, deixa eu confirmar aqui, um AD 2008 R2.
AD 2008 R2. Legal. E aqui ela me listou se eu estou com Dynamic Memory habilitado, o mínimo 128, está utilizando 256 e o máximo é 1024. Legal. Vou executar agora todo esse comando aqui para saber o que ele vai ter de saída para mim. Ele pegou todas as minhas máquinas virtuais e me listou quanto eu tenho, quem está habilitado e quem não está com memória dinâmica. E o que começa e quanto está setado lá nos parâmetros, o mínimo, o de startup e o máximo de memória setado nessas máquinas virtuais. Esse é um exemplo simples de como a gente pode usar o PowerShell ISF. Beleza, está simples ainda. Como eu faço para aperfeiçoar? Dos pontos é, se eu não salvei ainda esse meu comando, se eu ainda não salvei esse meu PS1, que é essa extensão de arquivo de script, e eu tentar, por exemplo, colocar um debug aqui, colocar um ponto de parada aqui, eu não consigo, fica esmanhecido aqui para mim esse F9. Eu preciso salvar esse meu PS1 para ficar habilitado o debug, como está aqui agora. Aí eu vou de novo executar aquele comando e vou dar um F9 aqui para parar esse meu comando, beleza. Vou dar um run aqui, e ele parou aqui. Se eu parar o mouse agora em cima do VMs, por exemplo, olha o que ele vai me listar. Ele vai me listar a saída do getVM. Os nomes, os estados, a CPU usage e o memory assignment. O porquê que isso é importante? Quando você está escrevendo um script bem grande já sobre isso, você acaba não sabendo os atributos que estão dentro dessa máquina virtual em tempo de execução. Aqui é um jeito de você listar. E um jeito simples, você deixou o mouse parado dentro dessa variável, e ele vai te listar já essa saída que ele teve do comando anterior que teve na minha linha 7. Deixa eu continuar aqui agora. Vai, continue. Beleza. E aqui ele de novo teve a mesma saída que a gente teve anteriormente do comando. Era isso que eu queria demonstrar, Leandro. Vamos voltar agora lá para... Legal. Eu tive um feedback que quando eu compartilhei minha tela demorou 1 minuto para aparecer para o pessoal aí. Vou deixar aberto aqui um tempinho, aí você me fala se tiver alguma tela aí, beleza? Eu vou fazer uma demonstração aqui falando sobre um recurso interessante durante os scripts, que é o VM Resource Metering. Ele consegue capturar os dados da sua máquina virtual e consegue dar um detalhe sobre o que a máquina está utilizando. Isso é interessante para você fazer tarifação de uso de recursos para clientes. Para quem trabalha em data centers, consegue fazer isso, é bem interessante. Tem um cara que está aqui presente, que ele trabalhou comigo, o Newton, e o Newton... Eu estou vendo tua tela, tá vendo? Eu estou vendo o Convert VHD já, tá? Ah, legal. O Newton está fazendo um projeto agora no data center utilizando o VMM, o Hyper-V 2012. Eles vão fazer um portal, uma interface web, utilizando o VMM, o Self-Service Portal. O cliente vai poder utilizar esse portal, pedir o nome, máquinas, modelos, templates de máquinas. E é um projeto bem interessante aí, um dos primeiros que eu vi sobre 2012. E ele está mandando para lá, fazendo isso aí num data center bem grande aí de São Paulo. Bom, voltando aqui à minha demonstração, eu tinha criado para vocês o VHD, o arquivo VHD normal, e eu tinha falado para vocês sobre o comando para converter VHD para VHDX. Então, para quem for fazer migração aí, ó, esse comando aqui vocês vão ter que decorar, que seria o convert VHD, especificar o arquivo VHD e converter para o VHDX. Então, tem algum problema, algum motivo pelo qual eu não possa fazer essa conversão? Não, tudo que você roda no VHD vai rodar no VHDX. Tem todos os benefícios e não tem nenhum limite, nenhum problema que você teria com o VHDX. Pelo contrário, tem muitos recursos de performance, de segurança e de capacidade, que agora suporta 64 de tera, né? Então, para fazer a demonstração, olha só, estou criando um VHDX, nesse meu próximo comando aqui,
utilizando 60 tera, um disco de 60 tera. Então, coloquei ali New VHD, size bytes, 60 terabytes, um disco dinâmico e o caminho. Como eu falei, eu não precisaria ter colocado o Dynamic ali, porque é o padrão mesmo. Então, eu poderia ter mudado para Fixed ou qualquer outra opção. Mas só para mostrar para vocês as opções mesmo. Legal, continuando aqui. Beleza, cria um VHD, converti o VHD. Deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidinho no C2 ponto. Hyper-V. Tem o VHD e o VHDX aqui, o arquivo convertido. Está em branco, então foi fácil e rápido aqui para mim. Agora eu vou adicionar esse VHD numa máquina virtual. Vocês vão perceber que alguns comandos que eu estou usando, ele está utilizando aquele pass-through. Alguns comandos você digita e ele simplesmente executa, ele não dá resultado. Como um exemplo desse aqui, o add VM hard drive disk. Hard disk drive. Ele consegue adicionar e você não tem resultado. O pass-through, você força o PowerShell para falar, quero que você me mostre um resultado do que aconteceu. Quero ver se realmente foi adicionado ou não. Então aqui eu adicionei a máquina VMDemo 1. Dá uma olhada aqui. O VHD que eu acabei de converter. Então, dá para ter uma ideia, vocês conseguem ver que você consegue criar as máquinas virtuais ou exportar, importar, o que seja. Você consegue adicionar ou converter os VHDs e depois adicionar o VHD convertido na máquina. Já dá para pensar num script de migração, que não é tão complexo. Utilizando essas variáveis que o Thiago acabou de demonstrar também, é bem simples. Legal, agora criar um novo switch virtual aqui chamado Internal vSwitch. Beleza. Criado já, vocês vão ver aí. E agora eu quero criar um outro Network Adapter. Vocês vão ver aí com o Add VM Network Adapter. Eu quero pegar todas as máquinas virtuais, começando com MVP alguma coisa, e adicionar o Network Adapter chamado CastNIC. Então, adicionei um switch virtual e agora eu estou adicionando um Network Adapter para cada VM. Aí um exemplo de automação, se você quiser fazer isso por máquina virtual, boa sorte. Eu estou fazendo aqui agora em 10 máquinas em menos de 5 segundos. Então se você quiser abrir máquina por máquina e configurar essa opção de placa de rede, é complicado. Dá para fazer, mas com o PowerShell aqui você consegue fazer em alguns segundos. Eu só vou abrir aqui para mostrar para vocês que a máquina ela tem agora uma nova placa de rede chamada CastNIC. E eu vou só mostrar agora. Opa, é o próximo comando aqui para adicionar nessa CastNIC. Eu vou adicionar agora o Internal vSwitch que eu criei agora há pouco. Então agora eu vou abrir a máquina, vocês vão ver que ela já vai ter lá o CastNIC. E nessa CastNIC, vocês vão ver o Virtual Switch chamado Internal vSwitch. Então, de novo, se quiser fazer isso, criar uma placa de rede, adicionar o hardware lá numa nova placa de rede, adicionar o Virtual Switch, aí você vai ter que fazer isso máquina por máquina. Outra opção aqui que a gente tem, que é uma novidade de 2012, é a opção de utilizar o Quality of Service. Vamos supor que você tem uma placa de rede dessa virtual, e na placa de rede física, você tem uma placa lá de 10 GB. Só que você tem 5 máquinas virtuais utilizando essa placa física. Uma máquina específica, que é um servidor de SharePoint, você precisa fazer com que ela tenha uma utilização específica de 4 GB daquela placa. Então a gente consegue utilizar aqui o comando Set VM Network Adapter, é o nome da máquina virtual, que eu novamente estou pegando todas as minhas máquinas e estou colocando o Maximum Bandwidth e o Minimum Bandwidth. Então ele vai falar, você vai utilizar entre 20 e 100 MB daquela placa de rede. Estou fazendo agora para todas as máquinas virtuais. E ele vai fazer com que todas as minhas máquinas tenham esse limite utilizem entre 20 e 100 MB. Então a gente consegue delimitar lá qual é a utilização da máquina virtual daquele switch específico. Vou mostrar aqui para vocês o resultado na interface gráfica. Você abrir a placa de rede, vocês vão ver lá embaixo em Bandwidth Management, ele tem lá
minimum bandwidth e o maximum bandwidth. Ele vai mostrar lá para você quanto que a sua máquina tem de mínimo e máximo. Eu acabei de fazer isso, como vocês viram no comando, para todas as máquinas que o nome comece com MVP. Seriam as 10 máquinas que eu criei agora há pouco, né? E com o próximo comando aqui, o port X, esse port ACLs, ele vai fazer a criação de como se fosse um firewall, né? Esse switch virtual. Vai poder falar, a máquina VM1, eu não quero que ela conecte no IP remoto da classe 192.68.0.0. E o direction é outbound, e lá no finalzinho que não tem aqui é o action, você pode colocar deny, allow ou monitor. Então aqui eu vou negar toda a comunicação dessa máquina virtual para aquele endereçamento IP. Então é uma máquina só específica aqui. E nesse outro exemplo, o mesmo comando, mas eu estou pegando o VM demo 2, eu estou pegando qualquer endereço IP remoto na direção inbound, e a action está sendo allow. Então eu estou habilitando toda a comunicação de IP remoto sendo inbound para aquela máquina específica. Então a gente pode criar essa configuração de firewall nessa camada da interface gráfica virtual do Hyper-V. E eu posso fazer, e essa é uma configuração que a gente só pode fazer através do PowerShell, tá? Bom, legal. Eu tenho um comando agora que ele é meio, ele é fácil, mas ele vai ter um resultado impactante. Eu vou estar movendo a máquina de um disco para o outro. Tem quase todos os comandos do PowerShell, no finalzinho você pode usar aquela suíte que vocês podem ver ali, chamado What If. Então, eu tenho uma máquina, eu estou usando aqui o comando move VM storage, a máquina mmvpdemo, vocês estão vendo que o nome está errado, eu não tenho máquina começando com mmvpdemo 1, destination storage path, e o caminho que eu quero mover, eu quero saber se esse comando vai ser executado ou não. Então, eu consigo fazer um prediction aqui, eu consigo ter certeza se o comando vai ser executado ou não. E aqui eu tenho um erro, ó, se você executar esse comando, ele não vai funcionar não. Porque você não tem uma máquina chamada mvpdemo1. Então eu consigo saber aqui antes de executar o comando, legal, resolvi o problema, vou usar o mesmo comando, só resolvendo o problema lá, mas ainda continuando usando o what if. Então lá no final, o what if, ele fala, opa, legal, sua máquina vai poder ser migrada sem problema nenhum. E ele vai conseguir mover sem nenhum outro problema avançado. Bom, aqui eu não vou conseguir chegar ao nível dele saber se vai ter espaço em disco no destino. Aí já é pedir demais, né? Não agora, mas ele já vai saber se o comando vai executar ou não. Então aqui, estou movendo a máquina agora. Movendo a máquina não, estou movendo só a storage da máquina agora, tá? Então a máquina VMDemo1, o HD virtual dela agora está nesse caminho na partição D. Dá só uma olhada aqui, abrir as propriedades da máquina para a gente saber se já está lá já. Então, lá, New Hard Drive, o caminho agora está como D e Hyper-V. Esse é o Storage Migration, a funcionalidade de Storage Migration, e é uma funcionalidade que pode ser feita de uma forma bem mais simples através do PowerShell. Com a máquina também no ar, essa máquina está desligada, mas a gente pode fazer isso também com a máquina em execução. Olha só, usando também esse mesmo exemplo, aqui eu estou pegando todas as minhas máquinas virtuais com GetVM. Então, ó, pega todas as máquinas virtuais que o nome comecem com MVP, e usando o pipeline, eu estou utilizando um looping ali também. Ó. Usando o MoveVM Storage, utilizando aquele porcento de aspas, colchetes, ele vai fazer com que aquele comando seja executado para cada máquina virtual que você está pegando. Então, ó, pega cada máquina virtual e executa aquele comando. Se você não usar o colchete, ele vai fazer isso só para a primeira máquina virtual. Então, aqui ó, ele vai mover a storage com o nome da máquina virtual no caminho, e no final vocês estão vendo lá que ele tem o dólar e o nome da máquina virtual. Ou seja, ele vai criar uma pasta com o nome da máquina. Então, aqui eu já comecei a migração. E ele simplesmente vai criar uma pasta para mim lá no D2 ponto, e agora ele começa a mover as máquinas
em produção para aquela partição. Se eu abrir lá o D2 ponto, eu consigo ver todas as minhas máquinas sendo executadas, com cada uma com uma pastinha lá específica, tá? Então, um outro comando aqui um pouco mais avançado, mas mostrando a flexibilidade que a gente tem no PowerShell, né? Aqui um outro comando também habilitando Dynamic Memory, então ó, Set VM Memory, o nome da máquina virtual, novamente todas as máquinas começam com MVP, Dynamic Memory habilitado, o Maximum, Minimum e Startup Bytes, eu coloquei ali 1 GB de Startup Byte, tem um máximo 2 GB, um mínimo 512 MB, e ele vai fazer isso também para cada máquina virtual. Estou executando aqui agora, e se eu abrir as configurações da máquina, a gente pode também verificar ali em Memory, já está ali já o Startup 1 GB, mínimo 512 MB e o máximo 2 GB. E eu fiz isso para 10 máquinas virtuais em questão de segundos. Legal? Agora vou startar todas as minhas máquinas. Vou pegar todas as minhas máquinas GetVM, chamada MVP, e start todas as VMs. Então eu acho que vai dar um erro nas duas últimas, que eu não vou ter memória. Eu só tenho 12 GB nessa máquina aqui. Está startando ali a maioria. Acho que vai dar pau, ter pau nas duas últimas. Legal. Tenho 8 máquinas virtuais em execução ali. Show de bola. Esse é o comando que eu startei as máquinas para mostrar uma funcionalidade interessante aqui, que é o VM Resource Metering. Então eu estou pegando aqui nesse comando todas as máquinas virtuais e eu estou habilitando o Resource Metering. Essa é aquela função que só tem via PowerShell também, e que deixa você pegar um relatório do que a máquina está utilizando, os recursos que a máquina está utilizando. Então você pode criar lá um relatório mensal, por exemplo, e você pode criar um sistema de tarifação. Pegando esses valores aqui, você fala, ó, esse cliente ou esse departamento aqui, ele centro de custo, ele utilizou tanto de recursos físicos, e a gente está fazendo um sistema de cobrança com base na utilização das máquinas. Então, eu já habilitei aqui o Resource Metering para todas as máquinas virtuais. Isso a gente não consegue ver na interface gráfica, nem gerenciar de interface gráfica. A única coisa que a gente consegue ver é pegar o relatório dele. Então, eu quero pegar todas as máquinas virtuais novamente e utilizar o Measure VM. Então, com o Measure VM, ele vai mostrar lá, ó, legal, você tem 10 máquinas virtuais, e essas 10 máquinas virtuais estão utilizando isso de memória, mínimo, máximo de memória, disco, rede, inbound, outbound, você consegue ver tudo isso também. Ele consegue mostrar para vocês as informações sobre internet, uso de acesso à internet, se é rede local, se é rede externa. Dá para entrar nesses detalhes aqui se a gente acumular o script. Tá? E, bom, basicamente é isso. Esse é o final aqui da demonstração. Só vou mostrar aqui para vocês outra coisa legal, que já vem habilitado por padrão, que é o Enter PS Session. Esse é o comando que a gente usa para conectar uma outra máquina. Então, vou falar, eu quero que você se conecte agora ao HV Host 02. Isso já vem habilitado por padrão, então a gente consegue, não precisa utilizar aquele comandinho, eu até esqueci qual que é o script que a gente habilita isso, mas agora ele está conectado lá no HV Host 02, eu consigo fazer o que eu quiser aqui, como por exemplo, criar uma nova VM. E o VM, legal. Ou eu consigo também fazer aqui um Move VM, aí eu vou colocar lá o nome da máquina virtual, teste. Se eu colocar aqui o traço e o tab, ele consegue falar lá, ó, qual que é os atributos que eu tenho para aquele comando específico. Aqui na minha máquina mesmo, eu vou colocar o Move VM, MVP Demo 8. E aqui eu coloco o pass-through, computer name, destination host, esse eu preciso, destination host é o HV host 02. O que mais aqui? Pass-through não, computer name não. Include storage, quero que você inclua storage dessa máquina.
e o storage name, destination storage path, vai ser o servers.barra-hyper-v. Então, estou fazendo aqui um share not in live migration, estou movendo essa máquina desse host para um outro host, utilizando somente a placa de rede mesmo, com a máquina virtual em execução. Acabou de mover aqui, deu um erro, falando que a máquina virtual não é compatível com o host HB2. Ah, olha só, o erro lá, ele diz que a máquina não pode ser movida porque o host destino não tem um switch virtual chamado internal vSwitch. Então, fácil, vou tirar esse switch virtual aqui dessa máquina, deixar ele como não conectado. Vamos tentar de novo aqui. Então, legal que o erro ele é um pouco mais intuitivo, né? Ele é bem mais simples de entender, não é aqueles erros com os códigos doidos lá que vai mostrar para você uns negócios macabros lá do comando. Aqui, ó, estamos vendo a máquina em produção, copia a storage primeiro, depois ele copia a memória e mostrando para vocês como é simples fazer isso através do comando e o que acontece ali por debaixo dos panos, né? A gente está praticamente movendo a memória, movendo os arquivos de configuração, movendo o disco com a máquina em produção, com um comando de menos de uma linha ali de extensão. Então, vou esperar acabar não, vou voltar aqui para o PowerPoint. A gente está praticamente finalizando, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Ô Thiago, você queria ter alguma coisa mais que queria mostrar aí, cara? Thiago? Opa, Leandro, eu tô aqui, cara, tá me ouvindo? Ah, beleza, eu pensei que eu tinha caído aqui, putz, falei tudo isso. Beleza, cara, eu acho que bem isso mesmo, até reforçar, né, que toda a família Assistant Center, por exemplo, o Operations Manager 2012, que é uma das ferramentas que eu estou trabalhando atualmente para integrar junto com o Management Pack pro Active Directory, né, ele também usa muito PowerShell, como todas as outras ferramentas da solução da família Assistant Center, e todos os outros produtos estão tendendo mais. Então é um ponto importante, é cobrado nas provas de 2012. A gente vai falar disso nos próximos webcasts também, essas questões de PowerShell. E é isso, galera. Acho que agora são somente cada vez mais a gente pensar mais nessa linguagem que automatiza e melhora muitos processos no dia a dia de um administrador de ambiente. Legal. Bom, só para finalizar aqui, tem um pouquinho para download do Windows 10. O último lá é o download do PowerShell 3.0. Então, se você tiver o Windows 7 ou 2008 R2 Service Pack 1, você pode instalar o PowerShell 3, pode utilizar essas novidades aí e explorar um pouco mais sobre esses benefícios dessa nova versão do PowerShell e já começar a aprender um pouquinho de como utilizar os comandos. Bom, o intuito aqui foi mostrar realmente essa opção de comandos básicos. A gente não entrou em detalhes aqui de loop, for, each, if, else, essas opções mais complexas, né? Mas foi mostrar para vocês que as tarefas básicas que a gente tem do Hyper-V, a gente consegue fazer sem problema nenhum através do PowerShell. Vou compartilhar aqui no desktop aqui também, só para mostrar aqui. Eu estou lançando um livro agora em dezembro, chamado Windows Server 2012 Hyper-V Cookbook. Esse livro de receitas, vamos dizer assim, do Hyper-V, ele mostra praticamente um administrador de rede, um administrador de sistemas virtuais do saber para gerenciar o Hyper-V. E o legal é que para cada tarefa dele, por exemplo, tem lá migração, configuração de rede, disco, live migration, como criar um cluster aware updating, segurança, arquitetura. Para cada tarefa, existe lá o PowerShell. Você fala, quero fazer um cluster. Como fazer um cluster na interface gráfica e como fazer o cluster na interface linha de comando. Então, para quem quiser aí gerenciar o Hyper-V,
Esse livro vai estar disponível agora em dezembro. E eu acho que vai ser útil aí para a galera que está precisando sequenciar a gente saber como realmente se faz aquelas tarefas, né? Um dos revisores do livro foi o Vinícius Apolinário, e ele deu um help lá também no livro aí com conteúdo. Então, para quem quiser aí conhecer um pouco mais e saber como é que faz as configurações acima das mais avançadas do Hyper-V, fiquem à vontade aí e dêem uma olhada depois do livro. Bom, isso aqui só falando sobre os nossos próximos webcasts. A gente tem, para quem não conhece o nosso evento, ele começou em setembro, ele está indo até dezembro, são 48 webcasts, eu acho que já perdi a conta também, são 48 webcasts. A gente está quase chegando na metade, mas tem muito webcast ainda para vir aí. O próximo, o Thiago vai estar falando aí sobre certificação, Active Directory, a certificação de AD também, o Thiago vai estar fazendo uma apresentação todas as semanas. Tem muito webcast Exchange, Windows 8, SharePoint. Tem um webcast, eu acho que já passou, gerenciando o SharePoint com PowerShell. Então teve praticamente como você aqui, mas focando no SharePoint. O site lá, mas a gente ainda vai colocar todos os vídeos que já aconteceram, os webcasts já foram mostrados, que já foram gravados. E para mais informações, vocês podem acessar o site lá, mvpitshowcast.wordpress.com. Aí vocês conseguem ver lá a lista completa dos webcasts. Bom, vocês vão uns 5 minutinhos aqui, Thiago, para responder algumas perguntas, cara. Aí a gente dá as considerações finais aqui e a gente finaliza aqui a apresentação. Vamos sim. A do Newton cai muito de PowerShell nos exames Windows Server 2012, você tem 410, 11, 12. Eu posso falar deixa eu ver, da 10, enfim, nas 3 cai PowerShell também, cai sim. Você tem no site de certificação da Microsoft lá o que cai especificamente em cada um desses exames, mas sim, cai algumas coisas de PowerShell, não cai muito. Mas cai alguns semlets, alguns comandos aí que é importante que você conheça. Exemplo, por exemplo, é o gerenciamento de rede, que agora você pode fazer via PowerShell, troca de IP, esse tipo de coisa, via Network Address, por exemplo. Eu acho que ele está afirmando aqui. O Newton é um rato de prova média. Eu acho que ele já fez essas provas aí. E eu lembro que ele comentou comigo sobre isso. Valeu, Newton. O Diego está falando aqui sobre quando eu atualizo do 2008 R2 para 2012, ele já converte os VHDs. É que ele está pedindo 1 TB para atualizar. Então, a conversão de VHD não é feita automaticamente quando você faz o upgrade. Não sei se está falando do upgrade aqui do sistema físico, mas você tem que fazer isso de forma manual. Aí você tem que importar e exportar as máquinas virtuais. Bom, só para mostrar aqui de novo para vocês como é simples, eu vou... Vou compartilhar de novo aqui minha tela, mostrar para você como você exporta todas as máquinas de uma vez só, utilizando PowerShell. Vamos supor que você precise migrar lá as suas máquinas. A gente lá tem o comando get_vm, vou pegar aqui todas as máquinas virtuais. Comecem com MVP, usando o pipeline export VM e o caminho deles./hyper-v. Ops. Tá falando que o nome, eu já fiz a exportação antes. Tem que mudar o caminho. Vou colocar aqui deles. Você consegue ver na tela aí, Thiago? Deve estar aparecendo ainda, né?
Você vai conseguir mover. Deu outro erro aqui quando você está ligado. Então, é Get VM, as máquinas virtuais que você quer mover. Pipeline, Export VM, Dash Paths e o caminho que você quer mover. Aí move todas as máquinas virtuais lá para o caminho específico. E depois disso você só importa a máquina de novo, mas o processo de conversão de VHD tem que ser feito manual. Pode importar as máquinas, pode importar de novo. O legal do Hyper-V é que ele tem um relatório, quando você vai importar, você pode criar um relatório primeiro, antes de fazer a importação, e falar, ó, verifica antes de importar se vai dar algum problema, se vai dar alguma coisa que estava diferente na máquina. Se vocês quiserem mais informações, usam lá o Help, Import VM e o traço exemplos. Vocês vão encontrar está comentando para vocês. Fazer isso inicia enquanto o acesso a ele. Tiago, não tem mais perguntas, cara. A gente já passou mais tempo aqui. Eu achei que ia ser rápido essa publicação. Acabou falando mais para frente, cara. Eu vou finalizar aqui a minha parte. Você continua aí depois. Isso aí, Tiago. Eu só queria agradecer mesmo a galera que estava presente aí até agora, o pessoal que participou aí das perguntas também. Se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, simplesmente entre em contato com a gente aí pelos nossos canais, Twitter ou nossos blogs. Fiquem à vontade também para assistir os próximos webcasts. A gente tem muito webcast aí ainda para ver. O próximo webcast de Hyper-V que eu tenho justamente para falar sobre a migração de 2008. Hyper-V 2008 R2 para o 2012. Então, é uma região muito interessante lá. Thiago, você quer falar alguma coisa aí, cara? Agradecer também ao pessoal que esteve com a gente até agora. Valeu e até a próxima. Dia 18 tem um próximo webcast com o Igor e com o Alexandre Prado. E dia 19 eu tenho um outro sobre dicas e truques da prova 70 e 640. Espero vocês lá. Valeu, galera. Um abraço. Legal, vou finalizar aqui a gravação e a gente continua aí se a gente tiver mais alguma pergunta aí.